Olha, eu acho que do ponto de vista institucional, esse foi um ano um pouco de reconstrução institucional do país e acho que nós vivemos um período de calma e acho que há um esforço geral dos atores públicos de conciliação, de pacificação do país, de distensionamento. A polarização política, ela sempre existiu, sempre vai existir, porque as pessoas têm pontos diferentes de observação da vida, e é bom que seja assim. De modo que o problema não é propriamente a existência de pontos de vista radicalmente diversos na vida de um país. O problema é quando a divergência que é natural da democracia se converte em intolerância, em inaceitação do outro, em inaceitação dos resultados eleitorais e em violência. Esse foi o problema que nós enfrentamos. Um certo sentimento antidemocrático e uma agressividade que não foram um fato isolado, foram um processo histórico resultante de muito tempo de um discurso de desrespeito às instituições e de disseminação do ódio pelas redes sociais. As pessoas cometeram atos criminosos de abolição violenta, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, de golpe de Estado, depredação de patrimônio público, e estão sendo processadas na forma da lei. São mais de 1.000 processos, portanto, eles estão andando na velocidade possível. 30 casos já foram julgados. Quem conduz a investigação é o ministro Alexandre de Moraes, de modo que os demais ministros só têm acesso ao material na medida em que ele libera cada caso para ser votado. Mas a verdade, a triste verdade, é que essas pessoas de fato invadiram a sede dos três poderes, de fato cometeram atos de depredação, e pior que isso, se filmaram e se exibiram praticando esses atos criminosos. Foi um momento muito triste da vida brasileira. Com toda certeza. Ministro, quem está conosco também aqui é o colunista Leonardo Sakamoto. Sakamoto, bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, ministro Barroso. Obrigado pela presença. Já aproveito, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor foi uma das figuras mais atacadas nos últimos 2 anos, principalmente quando o senhor esteve à frente do Tribunal Superior Eleitoral, mas também durante todo o processo eleitoral. O senhor e o ministro Alexandre de Moraes foram atacados, houve episódios extremamente ignóbeis contra o senhor em Santa Catarina, em Nova York, em Brasília, em vários lugares, um ataque direto, né, à sua pessoa, né? Eu queria que o senhor avaliasse como é que está, a partir exatamente desse termômetro pessoal, como é que foi, como é que o senhor sentiu nesse ano pós-tentativa de golpe? Essa situação melhorou? Essa situação desses ataques ao senhor melhoraram? Né? Ou o senhor continua em estado de alerta? Ô, Sakamoto, eu tenho muitos anos de análise, eu não tomo nada como uma coisa pessoal. Acho que houve um processo institucional muito ruim no Brasil, de incivilidade, em primeiro lugar, e depois de uma certa disseminação do ódio, e houve um risco democrático. Portanto, são 3 coisas que caminharam juntas, mas não se confundem. O fato dos ataques a mim, quer dizer, eu quando fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu me opus tenazmente à volta do voto impresso com contagem pública manual, que era essa a proposta. Eles depois desmentiram, mas está lá documentado. A proposta de emenda era contagem, voto impresso com contagem pública manual. O problema da mentira é que o mentiroso às vezes esquece que mentiu e não consegue reproduzir o que fez antes. Portanto, eu desde o primeiro momento me convenci de que a tentativa de volta ao voto impresso fazia parte de um processo golpista para denunciar fraude nas eleições e criar problemas. Porque, veja, se essas pessoas tiveram a coragem, a capacidade de invadirem o prédio do Supremo, o prédio do Congresso e o Palácio Presidencial, você imagina o que não fariam
nas sessões eleitorais em que imaginassem que fossem ter insucesso. De modo que eu me opus, desde o primeiro momento, à volta do voto impresso, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Essa foi, talvez, a principal motivação do ódio dirigido contra mim. Como presidente do TSE, me opus, estive no Congresso, convocado, não fui porque quis, não, convocado 3 vezes, e fui lá e expliquei por que achava que seria um retrocesso e faria muito mal para o país a volta do voto impresso. Felizmente, prevaleceu esse entendimento no Congresso, o que gerou um ódio, um rancor muito grande. E aí passou-se a um discurso igualmente falso, uma narrativa totalmente implausível, de que houve fraude nas eleições. E boa parte das pessoas lideradas pelos que difundiam essa crença passaram a acreditar que houve fraude nas eleições. É um processo em que todos os partidos políticos têm acesso ao código-fonte, tem diversos níveis de auditoria, tínhamos diversos observadores internacionais acompanhando tudo, e o discurso de fraude era o discurso do golpe também. Portanto, houve uma articulação de quebra da institucionalidade claramente. Se houve perspectiva real de um golpe de Estado, essa é uma outra discussão, mas que houve muita vontade de desinstitucionalizar o país, esse é um fato que nós todos assistimos. De modo que agora as pessoas que cometeram esses delitos estão sendo julgadas e onde haja prova, estão sendo condenadas. Não é possível minimizar a gravidade do que aconteceu. Há uma característica brasileira, Sakamoto, muito interessante. Há uma característica brasileira muito interessante, assim, típica, que num primeiro momento as pessoas ficam muito indignadas e querem uma punição exacerbada, o que também não deve ser. E depois, na medida que o tempo passa, elas vão ficando com pena. Nenhuma coisa nem outra. O direito penal deve ser moderado, mas deve cumprir esse papel de prevenção geral, que é dissuadir as pessoas, porque se a gente não pune agora, nas próximas eleições, quem perder acha que pode fazer a mesma coisa.